Vamos falar sobre a estrutura geológica do território brasileiro. Inicialmente, é preciso compreender que o território brasileiro é um território de dimensões continentais, quinto maior país do mundo, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Isso faz com que o nosso território tenha uma diversidade de relevo muito grande. Existem várias formas de relevo no território brasileiro. Relevo é o nome que nós damos para esses formatos que a superfície acaba adquirindo por diversos motivos: movimentação interna, por alterações causadas pelo clima, pelas modificações causadas pelo homem. Essas formas de relevo, essas formas da superfície são chamadas de relevo, e o relevo existem de vários tipos. Vamos falar de alguns tipos principais. O tipo principal inicial é a planície. Como pode ser observada, é uma região próxima ao nível do mar e, segundo a classificação, ela não atinge mais de 200 metros de altura. O segundo grupo de relevo é o planalto. O planalto atinge mais de 200 metros de altura, é formado geralmente por rochas resistentes e sofre um processo de erosão, de desgaste, enquanto a planície vai sofrer outro processo de deposição, de acúmulo de sedimentos. A depressão, existem dois tipos, a absoluta e a relativa, ocorre quando eu tenho uma área mais baixa que as áreas vizinhas. Ela é absoluta quando ela está abaixo do nível do mar e ela é relativa quando ela é abaixo das áreas vizinhas, mas não abaixo do nível do mar. No caso do Brasil, não existem montanhas. No Brasil existem dobramentos. Qual é a diferença de um dobramento para uma montanha? As montanhas são estruturas ativas que estão em transformação, estão ainda em movimentação, enquanto os dobramentos são resultados de um processo de movimentação de placa tectônica. Então, os dobramentos, vamos dizer assim, não estão mais se elevando com aspas, né? De uma maneira mais simplista. Então, uma montanha, ela não existe, elas são bem altas, não existem no Brasil. No Brasil existem dobramentos. Ainda a respeito do relevo do Brasil, a gente precisa compreender que essas formas de relevo vão formar o que nós chamamos de escudos cristalinos e bacias sedimentares. Os escudos cristalinos são as áreas onde tem a existência de rochas antigas e resistentes, ou seja, onde eu tenho os meus crátons, né, meus crátons expostos, os meus escudos cristalinos, enquanto as minhas bacias sedimentares é a área onde eu tenho acúmulo dos sedimentos, é a área onde eu tenho rochas sedimentares. Nestas áreas de escudo cristalino, eu tenho formação de minerais metálicos, que são explorados pela economia, enquanto que nas áreas de bacias sedimentares eu tenho formação de minerais energéticos utilizados para produzir energia. Então, a estrutura do relevo vai dizer para que serve os recursos naturais que são encontrados. Por isso é importante que se entenda a estrutura do relevo de um território. Valeu, até mais!